Agora para voltar a transmissão aí. Obrigado, Michelzinho. Pessoal da internet, desculpem, nós tivemos um momento aqui de uma festinha que nós fizemos aqui agora. A celebração bacana, vocês perderam. Na verdade, vocês perderam. Tivemos aqui uma coisa muito bacana, mas infelizmente era uma coisa da casa. Tem que vir para passar. Tem certas coisas que você tem que estar presente. Irmãos, pensa comigo uma coisa. Sua Bíblia está aberta, né? Mateus capítulo 9, versículo 35. O texto está na tela. Quem não tiver a Bíblia, por favor, olhe para a tela. Nós vamos ter o texto ali, 35 até 38. É um texto que eu acho que é o melhor texto que eu poderia usar para nós conversarmos sobre servir aqui, porque é um texto que não trata de Paulo, não trata de Pedro, não trata de João. O texto trata de Jesus, o nosso Deus que veio a esse mundo para buscar e salvar aquele que estava perdido, que um dia encontrou a mim, encontrou a você, Criador dos céus e da terra. No livro do Gênesis, diz que Deus, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, havia trevas, e Deus disse e ouve. Essa palavra no hebraico, bara, que é o verbo criar ex nihilo, criar sem nada, é a expressão de Jesus Cristo. João diz assim: o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e nós o vimos, porque Jesus andou junto com os seus discípulos. É de Cristo que esse texto se refere. Agora, irmãos, se o nosso Senhor, e Pedro depois explica isso na sua epístola, se o nosso Senhor deixou-nos exemplo, a única razão dele deixar exemplo é para que nós possamos seguir os seus passos. Pedro diz exatamente isso, porque Cristo deixou-nos exemplo para seguirmos os seus passos. Então, qualquer cristão que se desvia do passo de Cristo, ele é religioso, e é por isso que eu fiquei triste com o que aconteceu, porque violência e agressividade não tem nada a ver com o Evangelho. Aliás, o Evangelho ensina a amar, e não é amar quem me chama para jantar, para tomar café, quem me dá presente. Ganhei um chocolate ali, que eu não tive oportunidade ainda de agradecer, alguém bateu no meu ombro, esticou, me deu um chocolate. Ótimo, é fácil amar uma pessoa que dá chocolate. Quer dizer, não sei, talvez é difícil a pessoa, não sei, tem que saber. Mas fácil. Fácil amar quem te convida para comer, quem te trata bem, quem dá abraço. Difícil, irmãos. E cristão é amar aquela pessoa que só te dá um chute. É aquela pessoa que tem sempre uma palavra negativa a respeito. É aquela pessoa cujo olhar nunca brilha para você, o sorriso nunca se abre. É verdade ou não? Mas essa é a chamada do Evangelho. Então, o religioso, o que ele faz? Ele ama quem ele quer amar e ele odeia quem ele não quer amar. Eu já ouvi de pastores que dizem que negro é segunda raça. E pastor de igreja grande. E gente lá, tudo branquinho de olho azul de certo na igreja. Ora, se amar é favorecer quem a gente se adapta, por que o Evangelho veio a nós? Então Cristo está dizendo o seguinte: que ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, dos judeus, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Isso é Jesus, o Deus vivo, fazendo uma tarefa missionária, missiológica, querigmática, indo pelos lugares, entrando nas casas, entrando nas sinagogas, curando pessoas, abençoando, ajudando, ensinando o evangelho do reino. Versículo 36. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas. E é isso que está faltando em nós, queridos. Compaixão, compassion. Nosso coração já não se inclina mais para a falta, para a dor, para o desamparo, para o desapego, desde que o nosso esteja satisfeito. Os nossos olhos têm se fechados para a miséria, que muitas vezes se abate em tantas pessoas, porque nós não estamos vivendo isso. Jesus teve compaixão das multidões, por quê? Porque elas andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor, como gente que não tem rumo, como pessoas que não têm significado para viver, como gente que não tem o seu lugar na vida, como gente que está perdido com relação à sua vida eterna. Então ele vira para os seus discípulos, poderia ser muito bem naquela época para mim e para você, mas é hoje, porque Jesus está entre nós,
A sua palavra garante que onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, ele está presente. Quando a Bíblia é lida, é Deus falando com você. E o texto diz, ele disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, o trabalho é muito, a carência é exacerbada, tem gente demais que precisa ser alcançada, mas poucos os trabalhadores, poucos os ceifeiros. Nós acabamos de falar de uma cultura brasileira, que muitas vezes é a cultura do tirar proveito. Mas engraçado que esse texto não foi escrito nem no Brasil, nem na nossa língua, nem na nossa época. Já na época de Jesus, tinha aqueles que só gostavam de comer o fruto da colheita, de saber que alguém laboreou no campo e trouxe os feixes para casa, linguagem figurativa da espiritualidade. Tem gente que quer saber que a igreja está grande, que é bom e que tem gente vindo, mas como disse aqui o Joildes no início, nunca pode dizer em sã consciência, eu fui parte desse processo, eu fiz, eu edifiquei. Ele fez referência a esse prédio. Quando nós fomos comprar esse prédio com 75 pessoas, era uma tarefa impossível. A única coisa que eu disse na frente dessa igreja aqui, nesse púlpito, foi, irmãos, cada um dê de si. Mas, infelizmente, hoje, tem muitos que olham para tudo isso aqui e não podem dizer, e é isso que eu acho que é perder a vida. Eu fui parte. Porque se omitiu, porque negou-se, porque não quis, porque julgou desnecessário, enfim, tem muito para fazer, pouca gente para trabalhar. Mas olha como que o texto termina, no versículo 38, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande, o quê? Me ajuda? Mande o quê? Trabalhadores para quê? Para a sua, exatamente. Quem são esses trabalhadores? Quem são? Sou eu, querido. We are the workers. Somos nós. Rogue ao Senhor, porque tem que ser uma influência de Deus. Esse texto para mim é tão precioso que se nós pudéssemos aqui conversar por 3 horas, eu acho que nós não esgotávamos a essência desse texto. Rogar, porque se Deus não tocar o coração, nós vamos trabalhar por peso de consciência. Peso de consciência tem vida limitada, tem vida curta. Porque você diz o seguinte, poxa, tem muita gente fazendo, eu não estou fazendo nada. Sabe o que é? Eu tenho que fazer também. Aí você faz um pouquinho, mas o coração não foi transformado, a mente não entendeu. E com isso, a sua vida útil nesse serviço é limitado. Outros fazem por mérito. Dizem assim, lá no céu tem um Deus com um chicote na mão, pronto para chicotear todo mundo que não faz nada. E pior, um dia quando eu morrer e chegar às portas do paraíso, ele vai fechar a porta na minha cara. Isso é que é o ruim. Depois de tudo ainda, sou negado o paraíso, sou negado o céu. Esse Deus está lá prestando atenção. Então você quer saber, eu tenho que fazer coisas para um dia ele poder abrir essa porta para mim. Eu tenho que dar dinheiro, eu tenho que correr e fazer alguma coisa, carregar a cadeira, ajudar, porque tem um Deus lá que é sério, e ele tem uma caderneta lá no céu, um caderno que ele marca tudo, e se ele não vê meu nome lá, eu estou lascado, literalmente, no dia da entrada naquele lugar. Meritocracia não tem nada a ver com o Evangelho. Peso de consciência tem nada a ver com o Evangelho. Rogue ao Senhor, ore, porque se o Espírito de Deus não vier, se o Espírito de Deus não tocar, querem ver uma coisa, irmãos? Nada de errado, mas querem ver uma coisa? Não responde para mim, para você. Quantos de vocês vieram a esse lugar nessa manhã com um sentimento totalmente altruísta? O que eu quero dizer com totalmente altruísta? Não tem nada a ver comigo, tem a ver com os outros. Quem não veio com uma lista? Quem não veio com um pedido? Quem não veio com um desejo seu? Quem é que pensou no próximo? Quem disse assim, eu vou lá, porque lá eu vou servir alguém. Eu vou lá para orar por alguém que não tem nome, que não tem rosto. Eu vou lá para orar por alguém que não vai me aplaudir e que nem sabe que eu estou naquele momento dobrando os seus joelhos por ele. Nada de errado, você tem suas necessidades. E você quer trazer isso diante de Deus, que pode responder às suas orações, amém? Nós cremos nisso, na intervenção de Deus, mas quantos de vocês, quantos de nós,
tinha um sentimento altruísta. Quando saímos da nossa casa, viemos orando para que Deus pudesse tocar a vida de alguém aqui, pedir para que Deus abrisse uma oportunidade, libertasse alguém de um vício, de uma cadeia emocional, de uma prisão relacional, que Deus pudesse levantar alguém aqui hoje com poder, com graça, desse vontade de viver, fizesse os olhos brilhar, enchesse o coração dessa pessoa de alegria. Quantos de nós, queridos? Na verdade, a maioria de nós veio olhando para o próprio umbigo. Nada de errado você trazer as suas necessidades diante de Deus. Aliás, a Bíblia diz que nós devemos apresentar as nossas orações com súplicas, com ação de graças. Mas, irmão, me ouça, Jesus não te criou e não te salvou para que você todo domingo reunisse num lugar com uma sacola chamada meus pedidos, minhas necessidades, como se a vida fosse só você e como só você tivesse dor, como só você tivesse carência. Todos nós temos. Alguns de nós carregam enfermidades sérias no seu corpo. Alguns de nós têm dor que não passa. Perdemos pessoas amadas, fomos maltratados, desprezados, abusados, cuspiram em nós no sentido da vida e da existência. Mas, irmãos, melhor é dar do que receber. Cura muito mais a sua dor quando você estende a sua mão para ser bálsamo na vida de alguém. Para você ser bálsamo na vida de alguém, cura muito mais. Então, o que eu queria? Eu queria desafiar você a repensar a sua prática de vida cristã nessa manhã. Repensar o que significa ser cristão. Repensar o seu chamado. Que chamado, pastor? Pastor, aqui nessa igreja é você. Não, chamado para ser filho. Chamado para ser parte da família de Deus. A carta aos Efésios diz assim que nós somos co-herdeiros dos santos e somos da família de Deus. Como é que eu posso servir? Da maneira que você quiser. Ali fora você verá mesas, ali você vai ver mesas com nomes de ministérios. Aquilo são os que já existem. Quantos mais nós podemos criar? Quantos mais nós podemos ter? Agora deixa eu puxar o tapete. Eu disse para uma pessoa muito querida minha essa semana. A pessoa falou assim: pastor, mas eu sirvo lá no culto. O que você faz? Eu faço lá uma coisa. Eu falei: você não serve. Presta atenção. Fazer isso aqui acontecer, tem ninguém servindo nada não, gente. Isso aqui é a nossa obrigação. Entenderam? Eu toco na igreja. Uai, grande coisa. Você está achando que... Eu vou usar os músicos aqui porque são mais... Músico geralmente é mais carinhoso, é um cara assim que tem uma mente mais zen. Porque se for dos políticos, eu estou morto depois, né? Eu vou partir para os músicos agora. Você está achando que você tocar guitarra aqui O que isso serve? Não, irmãos, serve sem diminuir o tocador de guitarra. Para a gente ter alegria e estar aqui juntos para aprender a servir de verdade. Isso aqui é cortina de fumaça. Cortina de fumaça. Isso aqui é para nós, para isso aqui acontecer. Eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação de te ensinar a palavra de Deus. Servir, eu tenho que servir a hora que eu desço desse púlpito. É a hora que eu vou visitar o enfermo, é a hora que eu choro com quem precisa, é a hora que eu conduzo uma pessoa de uma forma ou de outra, é uma hora que eu estendo a minha mão para um adolescente, é a hora que um casal pode ser abençoado, é a hora que eu trabalho de alguma maneira. Isso aqui é a cereja em cima do bolo. Então, vou mostrar para vocês 3 coisas para a gente terminar. Olha para o texto aí. Esses dias para trás uma pessoa disse assim para mim: pastor, eu vou deixar de servir em tal coisa na igreja. Falei: por quê? Falei: pastor, estou tão atarefado. Minha vida é tão corrida. Eu tenho tanta coisa para fazer. Irmãos, os vagabundos, levantem a mão para mim, por favor. Todos nós temos uma vida ocupada. Todos nós temos a fazer, todos nós corremos. Olha o primeiro ensinamento que eu quero te dar do texto que você leu. Servir significa abrir mão de você em favor. Não tem jeito. Quarta-feira tem jogo de futebol, sei lá se tem, mas tem jogo de futebol. Mas tem uma pessoa da igreja que foi internada e eu podia ir lá dar um abraço nessa pessoa. Que horas que é o jogo? 6 horas. Qual hora que é a hora da visita no hospital? 6. 2-0 para a visita, o jogo já foi, vou lá. Vou lá, pego o segundo tempo do jogo. Vocês estão me entendendo? Não tem jeito de servir sem abrir mão. Não tem jeito de servir sem negar-se a si mesmo. Não tem jeito de servir sem ficar cansado.
sem sujar-se, sem ter um tempinho a mais de trabalho. O problema é que as nossas vidas estão desorganizadas, as prioridades estão invertidas, irmãos. A verdade de cada cristão hoje é que ele tem um mundo dele, e aí ele tenta colocar Deus no mundo dele. E se é no cantinho, ele vai dando um jeito, ele tenta empurrar, ele vai com as duas mãos, ele diz: Deus, emagrece aí para ver se entra aqui, porque eu tenho que pôr o Senhor num canto. Não é isso, a nossa vida começa em Deus. E a partir delas as outras coisas. Um pai que diz para mim: eu não tenho tempo de sentar com meu filho e ser influência cristã na vida dele porque eu estou ocupado, eu digo para ele: você perdeu o sentido da vida. Primeiro de tudo vem a espiritualidade, depois vem as outras coisas. Ah, mas não tem que trabalhar? Tem, e dá para fazer. Dá ou não dá, irmãos? Dá para fazer tudo. O problema é que nós colocamos tudo na frente de Deus. E colocamos tudo na frente do chamado de Deus. E colocamos tudo na frente de que eu vou ter que gastar um pouquinho. Não, esse mundo é tão egoísta, tão egocêntrico, em si mesmado. Então eu mereço descanso, eu mereço férias, eu mereço ficar em casa, eu mereço ficar de perna para cima. Não, e você merece. Mas não é isso que Deus nos chamou para fazer. Você pode dizer: pastor, não quer ser cristão? Não, o negócio já começou ruim. É a proposta bíblica, irmãos. Aliás, Jesus disse assim: passarinho tem ninho, raposa tem caverna onde entra e dorme, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer saber mais? Eu acho que Jesus foi um péssimo propagandista desse negócio chamado fé cristã. Um garoto propaganda que, se dependesse disso, irmãos, não teria ninguém seguindo esse negócio. Porque ele falou assim: olha, você quer vir andar comigo? Olha, nega você mesmo, toma sua cruz, então aí você está apto. Mas escuta, não, é agora. Não, mas meu pai está velho, eu queria enterrar ele primeiro. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Não, deixa eu voltar a fazer. Larga para lá. Quer vir? É essa a proposta. Irmãos, quem seguiria? Eu vou te dizer quem seguiria. Os mesmos que seguirão hoje. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo também diz o seguinte: não tem ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmão, irmã, casa, trabalho, serviço, whatever, por amor de mim, que não receba 100 vezes mais nessa vida, e no porvir a vida eterna. Se alguém puder levantar a mão aqui nesse auditório e dizer: pastor, eu não estou dizendo servir a religião, eu servi a Cristo, e eu estou arrependido, eu estou frustrado. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria e faria tudo diferente. Eu não quero servir a esse Jesus. Quem pode dizer isso, irmãos? Se a mais maravilhosa proposta de vida é cumprir os passos daquele que nos chamou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Não tem jeito. Você vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que espichar um pouquinho o seu dia. Você vai ter que passar fome às vezes, você vai ter que ficar com sede, você vai ter que ter desejo de estar num lugar. E ainda mais que tem uns irmãos da igreja, filhos do que te manda foto de onde eles estão e você lá trabalhando. Já viu aqueles irmãos que você está no seu pequeno grupo, e aí o telefone vibra, você pega assim, eles estão todo mundo reunido, comendo carne assada, fazendo aquela festa. Devia tudo, né, cair um raio lá naquela casa, um raio santo, tudo santo, irmão. Raio santo. Um raio santo, levasse todo mundo para o céu de uma vez, né, só para te provocar. Tem isso, irmão, servir é assim. Você vai servir quem não te aplaude, você vai servir quem não te agradece, você vai servir quem te persegue. E não é porque você é bobo, é porque você é cristão. Você sabe que a pessoa está usando. Um dia alguém me disse assim: pastor, você não imagina que as pessoas te usam? Eu falei: eu não imagino, não, eu tenho certeza. Sei até quem são, dou nome. Você não se importa? Porque você é bobo? Não. É porque eu estou sendo usado pelo meu Deus, não pela pessoa. Pode ser usado. Irmãos, são tantas coisas que as pessoas fazem, eu dou risada. Um dia ligaram para a secretária da igreja e pediram para ela marcar um horário para uma pessoa, e ela explicou as condições de eu atender uma pessoa, devido à nossa igreja, o tamanho. Uma delas é que a pessoa não seja de uma outra comunidade. Aí a pessoa agradeceu, desligou o telefone, passou mais ou menos, sei lá, um mês, a pessoa ligou de novo. E aí quis marcar, e ela perguntou: mas eu já te falei? Ela falou: não, eu sou da igreja. Ah, é? Já estou indo aí, tem 3 semanas. Ela faltou 3 semanas da igreja dela, veio no culto aqui para marcar o negócio, para poder vir. Atendi, ajudei, fiz o que pode, foi embora no outro dia. E não tem nada a ver com ficar. O que eu quero que você entenda é que eu preciso desmistificar que servir vai te dar aplauso, vai te dar recompensa, vai te dar dinheiro, vai te dar alguma coisa. Quem serve, serve, porque a única coisa que nós servimos nessa vida é para servir alguém. E servir a Deus
só é possível no rosto dessa pessoa que está sentada do seu lado. Então, se você é uma pessoa que frequenta uma igreja e que nunca se sujou para servir e sujar, você está entendendo o que eu estou falando, linguagem figurativa. Eu acho que você não entendeu o que é ser cristão. E eu queria desconstruir isso hoje. Tá? Quem não entender que tudo mais com relação à vida cristã continua no céu, adoração, celebração, música e tudo mais continua. A única coisa que acaba é a possibilidade de servir. Porque nós chegamos em casa. Então servir é agora, irmãos. Amém? Amém. Segundo ensino. No primeiro, Jesus deu exemplo fazendo. Segundo, princípio para o serviço é uma palavra chamada compaixão. Esse é o princípio de servir o outro. Por que você serve? Porque eu vejo que as pessoas têm necessidade. Irmãos, eu vejo mulheres novinhas com questões na vida, vejo mulheres mais idosas que já passaram por esse labor chamado existência humana, onde ela angariou aprendizado, onde ela juntou experiência, e vê jovenzinhas dando com a cabeça para lá e para cá e a pessoa com braços cruzados. Não tem compaixão de saber que uma palavra sua pode orientar alguém. Eu vejo homens que veem rapazes começando na vida, financeiramente, relacionalmente, têm experiências e nunca compartilharam. Eu vejo pessoas que têm as suas casas e nunca abriram a porta dela para que alguém entre, sente com você, você abra a Bíblia, ensine, converse. Eu vejo pessoas que sabem que tem gente passando necessidade e não consegue enfiar a mão no bolso. Eu vejo gente que sabe que alguém foi internado e tudo que ele faz é pegar o telefone, ligar na igreja para mandar o pastor ir visitar. Sabe o que falta? Compaixão. É entender que esse mundo está morrendo. Nós tivemos um estudo lá agora no Brasil sobre suicídio. Vocês sabiam que a cada 40 segundos, irmãos, uma pessoa tira sua vida no mundo? 40 segundos no tempo desse culto nosso aqui, no mundo, quantas pessoas tiraram as suas vidas? E quantas dessas pessoas tiraram as suas vidas sem nunca ter recebido a nossa mão? Sem nunca ter ouvido de nós, que não precisa, que Jesus os ama. Quantas pessoas perto de você vão acabar o casamento porque você não estendeu uma palavra de tentar ajudar a resolver conflitos? Você não quis tirar do seu tempo para dizer que ia lá, sentava com alguém e conversava. Houve um assassinato no Brasil agora, coisa horrível. As cenas foram filmadas tanto pelo elevador quanto pelo estacionamento do prédio. Aliás, de vez em quando, assistir televisão lá no Brasil é deprimente, né? E eu vi essa cena muitas vezes porque é um crime bárbaro, um cara forte, lutador de jiu-jitsu, faixa marrom, uma mulher frágil, namorada dele, o cara era agressivo, matou ela com um golpe chamado mata-leão, ainda jogou ela do prédio, da janela do prédio, para fazer de conta que ela tinha se suicidado, irmãos. Pior é que os vizinhos ouviram as discussões diversas vezes antes. Sabe qual era a resposta? Briga de marido e mulher. Ninguém dá palpite, ninguém mete a colher, ninguém fala. Compaixão. De saber que aquele casalzinho que está brigando no apartamento ao lado pode terminar num homicídio, pode terminar numa separação, pode terminar em crianças encolhidas no canto do apartamento, agarradas ao seu ursinho de estimação, chorando e com traumas que vão acompanhá-los para o resto da vida. Que essa menininha que você está vendo falar coisas dela por aí, porque é inconsequente ainda, é uma adolescentezinha, precisa de orientação para que a vida dela não desça pelo ralo dessa existência chamada a vida humana. Compaixão de saber que o filho do outro, que está atolado nas drogas, não é o seu, graças a Deus não é o seu, mas tem um pai que chora por ele, tem uma mãe que sente a mesma dor que você sente se fosse o seu. Compaixão é meu problema, é seu problema. O problema é que nós estamos criando uma igreja que desde que no gueto esteja tudo bem, fora do gueto, que as coisas caiam aos pedaços. Agora não é para isso que Jesus nos chamou, irmãos, tem um mundo aí fora que precisa ser servido. O prédio onde você mora, a escola que você estuda, que seus filhos estudam, a associação de pais e filhos da sua escola, os seus amigos, as suas amigas, o salão que você vai se arrumar, as pessoas com quem você joga futebol, a turma onde você está. Mas para isso é necessário que tenha compaixão, é necessário que o nosso coração seja saturado
do amor de Deus pelas pessoas, pelas vidas, e nessa manhã você tem que dizer: Senhor, põe isso no meu coração, porque senão, irmãos, nós seremos uma igreja religiosa, ensimesmada, fechada em si e desaprovada aos olhos de Deus. Eu não quero isso para a minha vida. Você quer para a sua? Então diz um não bem contundente aí para mim. Não quero, irmãos, não quero. Não quero, eu quero chegar perto do meu Deus e ouvir dele: Manuel, não fez muita coisa não, mas o que você fez foi legal. Foi fiel, foi bom. Pronto, no quê? No que me toca. E no que toca a você. Amém? Podemos caminhar um pouquinho mais? Terceiro, irmãos. Tem muita gente que diz assim: pastor, eu oro para que haja um avivamento. Maravilhosa oração, eu também oro. Pastor, eu oro para que as pessoas conheçam o rosto de Jesus, para que as pessoas sejam atraídas para Jesus, para que as pessoas sejam salvas. Uma vez me disse assim: eu oro para que Deus, para que o mundo veja Deus. Irmãos, é aquilo me dá uma dor no coração, não por causa das palavras da oração, não. É porque essas pessoas, para mim, não compreenderam o Evangelho. Onde está Deus? Yeah, that's right, God is here. But onde está Deus? Porque nos seminários, essa é uma pergunta de reflexão teológica: onde é que está Deus? Tem um corinho que diz assim: Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora, ao meu lado, lembra o pessoal mais jurássico aí? Lembra, igual eu? Na época nós convertemos lá na mocidade, mas agora ao meu lado está. Onde é que está Deus? Deixa eu te ensinar uma coisa. Olha para o texto, o que é que Jesus disse? Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Deus espera que eu e você sejamos seus pés, suas mãos e seu rosto aqui nessa terra. Deus espera meus pés sejam os pés dele, minhas mãos sejam as mãos dele, e o meu rosto seja o rosto dele, queridos. Jesus nos ensinou isso de uma forma muito clara. Eu estive preso e vocês me visitaram. Eu tive fome e vocês me deram comida. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu senti angústia e desespero, paráfrase minha da agora em diante, e vocês me acolheram com carinho e com afeto. Eu me senti desprezado e vocês me ofereceram um ombro. Eu não sabia o caminho por onde eu iria, e vocês foram bússola para mim. E os discípulos, embasbacados, perguntaram: Senhor, quando é que nós te visitamos? Quando é que nós te demos de comer? Quando é que nós te demos de beber? Quando é que nós te assistimos na sua solidão? Quando é que nós fomos companheiros do choro ou ajuda naquele que não sabia o caminho? A resposta de Jesus, irmãos: quando vocês fizeram, para quem? A um desses pequeninos, a mim vocês fizeram. Jesus aqui, quando olhou, ele não fez uma oração: Pai, desça do céu e resolva essa questão. Irmão, deixa Jesus ministrar no seu coração. Não é possível que a Bíblia não se torne viva para você. Jesus podia ter orado: Pai, porque ele era o próprio Deus encarnado. Pai, resolve essa questão, tira todas essas necessidades, bane, limpa essa dor do coração, a angústia, a solidão de quem precisa, o alimento para quem está com fome, a sede para quem precisa de beber. Pai, faz, o Senhor pode. Sabe o que é que ele faz, irmãos? Ele ora para que apareça o Manuel, o Ricardo, o Alexandre, a Maria, a Paula, a Denise, a Rose. Essa é a oração dele. Eu sou e você é o motivo ou a resposta da oração de Jesus Cristo de Nazaré. Para esse mundo que carece, para essa igreja que pode ser uma referência de serviço cristão, para tantas pessoas que podem ser alcançadas. Irmãos, pensem comigo, se cada um de nós nessa manhã nos levantarmos com o coração apaixonados por Jesus Cristo e por Ele somente, e resolvermos fazer apenas o que está ao nosso alcance. Vocês já imaginaram como é que isso aqui seria daqui, por exemplo, 6 meses? Aliás, deixa eu ler um testemunho para você, me permita. Esse testemunho, eu li esse testemunho algum tempo atrás e copiei ele para vocês. No ano de 1850, na década de 50, os Estados Unidos foi alcançado por uma recessão socioeconômica muito grande.
mercado despencou, bancos, os comerciantes começaram a perder, presta atenção, começaram a perder os seus comércios, as famílias começaram, em Nova York, em Manhattan principalmente, sofreu um impacto muito grande, famílias começaram a abandonar a polis, a cidade grande, para procurar lugares de mais fácil sobrevivência. Uma denominação resolveu mandar para aquele lugar um missionário, chamado Lanier, depois vocês procurem o nome dele. Fugiu da memória, acho que era Jeremiah, o primeiro nome dele. Que denominação era essa? A denominação é irrelevante, mas era Dutch Reformed Church. Mandou ele para New York. E ele foi para Nova York. E vendo aquilo, ele não sabia o que fazer. Aí Deus colocou no coração dele um desejo. Ore para que eu envie pessoas que possam servir quem precisa. Agora vem a história. Dia 23 de setembro de 1857. Ele anunciou antes que estaria orando do meio-dia a 1h da tarde, com quem quisesse ir abrir as portas da igreja, quem quisesse vir orar, 5 minutos, 10 minutos, 1h que quisesse, para que Deus fizesse alguma coisa e socorresse eles. Convidou homens, porque era uma época mais... como ele era um pastor, convidou os homens para vir. Primeiro dia, depois de 35 minutos, pessoas já chegavam atrasadas naquela época, no final da reunião foram 6 pessoas. 23 de setembro de 1857. Em outubro de 1857, ou seja, um mês depois, aproximadamente, tinha tanta gente que eles decidiram fazer todo dia, ao invés de uma vez por semana. A primeira vez era uma vez por semana. Dentro de 6 meses, 10.000 homens de negócio estavam reunidos diariamente em New York para orar. E dentro de 2 anos, 1.800.000 pessoas se converteram a Jesus Cristo, fruto do trabalho daqueles homens. E eles conseguiram reverter uma crise socioeconômica com uma rapidez que virou dado histórico. Irmãos, vocês já imaginaram se a New Life Church decide servir? Você já imaginou se você decide estender suas mãos e alguém poder dizer assim, eu vi Jesus lá no meu prédio? Mas como? Aí lá tem uma mulher que é Jesus encarnado. Tem um homem lá perto de onde eu trabalho, a empresa que eu trabalho tem um dono que é Jesus encarnado. Você já imaginou se você tirasse um tempinho de seu tempo para servir alguém, o que essa igreja poderia se tornar em 6 meses? Mas mais do que o nosso crescimento, irmãos, que seria maravilhoso. O quanto Deus olharia para nós e diria, aquele povo entendeu o que significa ser cristão? Deus espera que as minhas mãos sejam as dele. Mas Deus espera que as suas mãos sejam as dele. E eu sei que você pode dizer, pastor, mas eu tenho tanto motivo para não fazer nada. Todos nós temos, irmãos. Todos nós já fomos traídos, todos nós já fomos abusados, todos nós já fomos usados, todos nós já fomos desprezados, todos nós já servimos e nunca tivemos nenhum reconhecimento, nenhum agradecimento, nenhuma paga, todos nós. Me dói, como pastor, saber que ainda depois de tantos sermões, ministérios da igreja precisam fazer feira para atrair pessoas. Me dói, depois de tanto ensino sobre o que significa generosidade, mordomia, dar da gente para fazer os outros melhor, a gente ainda tem uma arrecadação financeira que é tão aquém do que nós podemos, porque as pessoas se recusam a ser parte. Dói em mim também. Então, se fosse para eu desistir, junto com você, nós dois poderíamos dar as mãos e sair. Dói em mim ainda mais, depois de ensinar com tanto zelo, com tanto carinho, que comunidade é a vida de um pelo outro, e saber que alguém teve necessidade ao lado de um outro membro dessa comunidade, que não fez nada por ele. Você acha que não dói? Você acha que não dói saber que você prefere gastar o seu tempo todo correndo atrás da sua própria vida, para não servir ninguém? Você acha que não dói saber porque você foi servir e alguém foi mal educado com você, você largou o serviço por causa disso? Mas, irmãos, o que nós vamos fazer diante disso? 2 alternativas. Primeiro, não vale mesmo a pena, vamos encerrar e cada um vai fazer o que quiser. Agora eu tenho uma outra proposta para a gente pensar sobre isso. Jesus disse, roguem ao Pai, peçam ao Senhor, Ele é o dono da seara,
que ama as pessoas. Ore a Ele para enviar mais pessoas. Mas ore a Ele para incendiar o coração das pessoas, amém? Ore a Ele para comover pessoas, ore a Ele para tocar pessoas, ore a Ele para acordar pessoas, e ore a Ele para que pessoas decidam ir na contramão de uma sociedade cheia de si mesmo, e dizer o seguinte: eu estou aqui também para servir os outros. E eu creio que se nós orarmos, Ele vai ouvir, porque foi ordem do Senhor Jesus. Ore. Então nós vamos fazer algumas coisas nessa igreja nessa semana. Primeiro, todos os pequenos grupos vão tirar 30 minutos da sua reunião para orar, para que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. Irmãos, olha, agora eu vou falar direto para algumas pessoas. Assim, porque sendo pastor de vocês, eu conheço vocês. Tem tanto talento sentado aqui nessa igreja, irmãos. Em todas as áreas, you name it, we have it. Se você disser engenharia, tem. Arquitetura, tem. Farmácia, tem. Medicina, tem. Trabalhador braçal, tem. Pintor, tem. Pedreiro, tem. Construtor, tem. Técnico de eletrônica, tem. Gente que entende, psicólogos, tem. Gente que sabe, conhece a alma humana, tem. Gente que pode ser, tem. Psicopedagogo, tem. Pedagogo, tem. O que você vai fazer com isso? Você vai chegar lá no céu de pendurar o seu diploma na parede daquela casa que você imagina que você tem lá, porque tem uns crentes doidados aí da cabeça, que vou ter uma mansão no céu. Certo? Você está levando o diploma para pregar lá na mansão. Por que você não prega esse diploma no coração de alguém, querido? Por que você não prega esse diploma no seu próprio coração? Por que você não pega o que você sabe? Mas o que eu vou fazer com o que eu sei? Tem! Basta querer, se disponha, comece a orar. Quantos ministérios nós podemos ter nessa igreja? Tantos quantos nós tenhamos gente para servir. Antes de nós orarmos, deixa eu te contar uma história. Um pastor, eu fiz alguns cursos com esse pastor, muitos anos atrás, um homem que eu admiro muito. Ele contou para nós uma história que marcou minha vida. Acho que eu já contei essa história aqui na igreja uma vez, muito tempo. Ele terminou de pregar um sermão, e a igreja dele tinha o seguinte costume: quem vinha na igreja pela primeira vez e falasse com um dos atendentes da igreja, eles pegavam o nome, o endereço e tal, e enviavam pelo correio. Naquela época ainda era fita cassete. Uma fita cassete, sabe, lembra das fitas de cassete? Daqui um dia nós vamos falar isso, ó, tanto que é louco esse negócio. Daqui um dia nós vamos falar, os outros vão falar: o que é isso que você está falando, fita cassete? Aliás, tem menino aí que não deve saber o que é, né? Mandava pelo correio. Aí alguém, um dos atendentes, chegou perto dele e falou: pastor, teve uma mulher aqui visitando o culto, que foi uma coisa tão singular, que eu queria que você escrevesse uma nota pessoal para essa mulher, para a gente mandar junto com a fita. Ele falou: o que é a história? Ela é mãe de 3 filhos, os 2 primeiros nasceram com uma deficiência física muito grande, são paralíticos, vou colocar assim para você entender. E o terceiro, que era a expectativa da vida dela, nasceu com síndrome de Down. 3 filhos, 2 condenados à cadeira de roda e 1 com síndrome de Down. Aí a mulher falou assim: eu senti tanta compaixão dessa mulher, a atendente da igreja, quem sabe o senhor escrevia um cartãozinho. E ele escreveu lá alguma coisa. Na época ele até mostrou para nós a foto do cartão. Botaram no correio e enviaram. Só que a igreja dele, muito grande, quando colocaram o zip code, as ruas são muito parecidas aqui, muitos nomes, nós sabemos disso, né? Tem o mesmo nome aqui, tem ali em Ashland, tem ali em Marlboro, tem em outros lugares. O cartão bateu na casa de uma outra pessoa que também era da igreja. Ela achou estranho chegar uma carta da igreja para ela, e ela abriu, o cartão estava assim, dizia mais ou menos assim: minha irmã, ou não sei se ele disse minha irmã, um tratamento educado lá no início, alguém trouxe à minha atenção a dificuldade que você está vivendo. Eu queria dizer para você que eu não entendo o que é isso, porque meus 3 filhos são saudáveis. Eu não entendo a sua dor, a sua angústia, mas uma coisa eu posso te oferecer: um braço amigo, uma igreja acolhedora, e alguém que possa simplesmente dizer: estamos do seu lado. Isso, a mulher, vocês estão entendendo, né? A mulher da igreja recebeu, leu. O que a mulher da igreja fez? Pegou aquele endereço, falou assim: essa carta veio para o lugar errado. Foi no computador, isso era na Califórnia, colocou, apareceram 3 cidades próximas que tinham aquela mesma rua com aquele mesmo número.
Entrou no carro dela, foi na primeira casa, bateu na porta. Escuta, seu nome é fulano e tal? Não, senhora. Ah, tá, endereço errado. Foi na outra. Na segunda que ela foi, ela bateu na porta, uma mulher abriu, e ela disse assim, a senhora, seu nome é fulana de tal? Sim. Olha, a senhora visitou uma igreja no domingo passado? Visitei. Onde? Lá em tal lugar. Pois é, essa igreja mandou para a senhora um presente, que é uma fita e que é um cartão. Eu abri, porque chegou na minha casa, eu tenho o mesmo endereço da senhora, porém, minha cidade é a próxima, o zip code diferente. Aí a mulher disse assim, mas só sabe por que eu vim trazer, ao invés de simplesmente levar e devolver na igreja? Porque eu sou mãe de 2 filhos com síndrome de Down. E eu quero ser sua companheira de criar esse menino. Ah, irmãos, eu ouço uma coisa dessa, eu acho que até hoje eu perco o chão. Porque Jesus desviou aquela carta de um pastor que não entendia o que era criar um menino com síndrome de Down. E mandou para a casa de uma mulher no meio de milhões de pessoas que tinha filhos com síndrome de Down, que já estavam grandes e que aquela mulher tinha experiência de lidar com isso. E ela deu um abraço. E o dia que eu ouvi esse testemunho, estavam as duas juntas. E elas desenvolveram um ministério na época que era de cuidar de pessoas que tinham síndrome de Down, porque a que recebeu falou assim, mas você veio trazer isso para mim, você não tem que fazer isso. Ela falou assim, não, eu não tenho que, eu quero te ensinar como é que cuida desse nenenzinho, eu quero te dizer como é que ele vai responder as diversas fases da vida, eu quero ser a pessoa que você liga a hora que você tiver uma dúvida, eu quero que a hora que você tiver vontade de chorar, seja no meu ombro que você molhe, que você derrame as suas lágrimas, eu quero que a hora que você desesperar, você saiba que tem uma casa para você ir, e as duas se tornaram amigas, e eu ouvi esse testemunho quase 14 anos depois. Um ministério frutífero alcançando milhares de crianças com síndrome de Down. Você pode dizer assim, pastor, o carteiro errou. Você tem muito mais fé do que eu, confesso para você. Porque, irmão, um anjo pegou aquela carta, mudou o nome daquela rua, mudou o zip code, mandou exatamente naquela casa. E você, querido? As mesas estão espalhadas aí fora, em ministérios, em coisas, mas tem tantas outras que nós sequer sabemos. Ali fora não tem uma mesa para visitação hospitalar. A New Life pode começar um ministério de visitação hospitalar, se tiver alguém aqui que possa dizer o seguinte, eu quero visitar quem está no hospital. A secretária da igreja te manda, pastor, eu quero ajudar mães, jovenzinhas que dão à luz. Eu já criei os meus, eu quero ir lá, eu quero ajudar. Quantas coisas nós podemos fazer? Mas, irmãos, lembrem-se, pessoas precisam de ajuda e pessoas precisam conhecer Jesus. Se isso não for feito debaixo do Espírito de Deus, nós não vamos conseguir o nosso objetivo maior, que não é trazer gente para a igreja necessariamente, levar gente para Jesus de Nazaré. O Senhor Jesus disse, rogai. Eu orei essa semana, eu orei lá no Brasil, no avião, eu ficava orando, Deus, minhas palavras não vão ter efeito nenhum se o Senhor não tocar o coração daquele povo. Porque, com todo respeito a você, é gente de duro coração, Senhor. Tem que ser o Espírito de Deus, tem que ser um milagre, irmãos, não tem? Na minha e na sua vida tem que ser um milagre. Mas eu vivo por milagres. E eu creio que vai acontecer milagre aqui nessa manhã. Eu creio que nós vamos encher esses negócios. Eu creio que vai nascer ministérios. Mas acima de tudo, eu creio que Deus vai te despertar. Que viver do jeito que você está vivendo não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Vamos orar? Mas me ajuda, com carinho, sem brincadeira. Sem brincadeira. Se você puder virar para a pessoa que está perto de você e dizer assim, você foi salvo para servir. Pense nisso. Não, mas pense nisso. Servir pessoas, dizer para eles que Jesus ama cada um deles, que Jesus quer salvá-los, que o amor de Deus pode ser sentido, irmãos, pelas minhas e pelas suas mãos. Vamos orar? E eu queria fazer um outro desafio aqui a New Life Church. Quem topa, é só quem quiser, fazer jejum de uma refeição na semana. Uma refeição. Pode ser o seu café da manhã, seu almoço, seu jantar. Você fala assim, mas se for o jantar não é jejum, eu já almocei. Irmão, tira essa coisa religiosa da sua cabeça. Senhor, eu estou aqui, porque eu quero pedir ao Senhor uma graça para a nossa igreja. Nós precisamos trabalhar hoje, Senhor. Esse mundo precisa de gente. A New Life não pode ser uma igreja que cresce lá dentro. Ela tem que ser uma igreja que vai para fora, ela tem que ser uma igreja que alcança gente. Senhor, nós precisamos parar de ficar pensando em nós mesmos. Senhor, eu mesmo preciso parar. Me enche do teu Espírito. Nós não queremos um avivamento? Deus vai fazer um avivamento. Então, quem quiser fazer isso, não precisa se alistar nem nada. Eu vou fazer todos os dias dessa semana.
Eu queria te convidar a fazer jejum junto comigo de uma refeição, escolhe a sua. Escolhe a sua. E aí você vai começar e vai orar e vai clamar, e nos grupos nós vamos clamar. Eu creio que vai haver um movimento enorme aqui na nossa igreja. Amém? Pastor, eu não sou daqui, estou aqui pela primeira vez. É aqui que você vai servir, irmão. Se você quiser servir, nós queremos você. Pastor, eu ainda não sou membro dessa igreja. Você é membro do reino de Deus, você é membro dessa igreja. Nós vamos te ajudar, nós vamos te acompanhar, nós vamos te treinar, nós vamos te ajudar a servir os outros. Faça dessa igreja a sua igreja, o seu lugar de servir. Porque nós vamos estender nossas mãos para milhares de pessoas, amém? Vamos orar? Você fecha seus olhos comigo um pouquinho? Senhor Jesus, minha oração é igual a do Senhor. Naquele momento, quando o Senhor vendo tudo isso, o Senhor disse, roga ao Pai, para Ele enviar mais trabalhadores, porque a seara é grande, tem muita coisa para ser feita. Os campos estão prontos, Senhor, as pessoas estão sedentas, elas é porque não tem água para beber, e muitas vezes nós oferecemos água podre, que ninguém quer. Mas a água do reino de Deus é tão límpida, é tão maravilhosa, é tão saborosa. As pessoas estão com fome, nós estamos oferecendo junk food, enquanto nós podemos oferecer um banquete. A colheita está pronta, Senhor, e o Senhor está nos chamando para ceifar. Ajuda-nos a dar golpes precisos, a trabalhar com exatidão. Senhor, enche o nosso coração de compaixão, de amor. Líderes de pequenos grupos, pessoas ensimesmadas, que agora, Senhor, quebrem essa barreira e entendam que o pequeno grupo não é uma mini igreja para satisfazer desejo egocêntrico de líder nenhum. É um lugar de serviço, de amor, de atrair pessoas, de cuidar, de zelar. Pai, ajuda a mim e a cada membro dessa igreja, ajuda a nossa comunidade a ser rosto do Senhor, mãos do Senhor, pés. Mexe com o nosso coração, Senhor, faz um milagre. A tua palavra, o Senhor ensinou, rogue. Nós estamos rogando, amém, irmãos? Senhor, envia trabalhadores, levanta pessoas, envia, Senhor, por amor do teu próprio nome. No nome de Jesus nós oramos pedindo ao Senhor que haja um avivamento aqui na New Life. E quem sabe, Senhor, assim como eu li o testemunho de 1857, daqui uns dias a gente olha para trás e diz, irmãos, lembra da nossa feira do voluntariado? Olha o que Deus fez. E quem sabe nós podemos falar como salmista, então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilo, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Louvado seja o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra, dono da nossa vida, dono de tudo que somos. Obrigado, Senhor, por essa linda comunidade e pelas pessoas que vêm aqui a cada manhã ouvir a Tua palavra. Obrigado. Nós agradecemos, oramos assim, no nome de Jesus de Nazaré. A Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Você diz amém?